Olá, nós vamos falar das previsões de 29 de setembro a 5 de outubro, reta final do ano, né? 3 meses para começarmos 2026. Então eu vou trazer várias situações, inclusive vamos falar de um ritualzinho para o dia 1º de outubro, então pega a canetinha e o lápis. Vamos dar o conselho do tarô para todos os signos. Essa é uma semana que tem menos movimentos celestes. Isso não significa que não seja uma semana importante. A gente traz da semana passada várias situações que eu vou explicar aqui. Uma muito importante, gente, é que Marte, ele está em Escorpião, Marte é a nossa ação. Marte em Escorpião nos deixa mais estrategistas, uma ação silenciosa e pontual. Sabe, é o cirurgião que com uma lupa vai lá, abre o corpo e tira exatamente aquilo que não serve mais. É isso que Marte faz para todos nós. É muito bom essa fase para os signos de água, né? Então, Escorpião, Peixes e Câncer são favorecidos. Fica mais tenso para os signos fixos, Leão, Aquário e Touro, que esse Marte faz um aspecto mais desafiador, então fica aí ligado, não cutuca onça com vara curta, porque certamente sua vara é mais curta do que você imagina e a onça é mais forte. Essas são ponderações. Marte, ele está tretando com Plutão, e esse é um aspecto bem perigoso, bem tenso, que ele traz o nosso pior, tá? É só isso. E aí, se vocês estão, talvez vocês percebam que a gente está tendo na mídia muitas histórias de maldade extrema, né? Nossa, coisas assim pesadas. Tenho até tentado ficar menos na internet, porque às vezes ela é muito tóxica, né? Então, vem mais histórias de pedofilia, mais histórias de feminicídio. Porque Marte, quando faz um aspecto que é uma quadratura com Plutão, a gente perde o nosso lado humano e nós viramos monstros, tá? Porque os bichos são maravilhosos, nós viramos monstros. Então teve aí uma história agora de que só para dar um recorte, tá? Um comediante até conhecido, que eu nunca tinha ouvido falar, que pegou aí uns X anos de cadeia porque abusou da filha de 7 anos. Então essas coisas vão vir com muita força. Se você está numa relação que o cara é muito agressivo, que aperta seu pulso e te machuca e tal, então entenda que vai escapar. É só isso. Se cuide. Essa semana inteira com isso, Marte fica até o começo de novembro, mas depois ele se afasta de Plutão, mas essa semana muito ainda. Tá? Cuidado, principalmente se você tem Touro, Leão e Aquário forte no seu mapa. Essa é a primeira informação. A segunda é que agora, a entrada de outubro, então outubro, novembro, dezembro, dá uma aliviada, melhora, o mercado melhora, as tensões no céu se reduzem, e eu vou dar uma dica de um ritual que você vai fazer para o dia 1º. A gente sopra canela, eu adoro soprar canela, mas vamos pegar essa energia mais de melhoria e você faz o seguinte no dia 1º, tá? Você vai colocar, de preferência numa panela de pressão, 1 litro de água e um punhadão de canela em pau, um punhadão de cravo da Índia, um punhadão de anis estrelado e vai deixar cozinhar. Meu Deus, esse cheiro é uma coisa, é uma cor laranja esse líquido. Deixou ali meia horinha cozinhando, pega toda essa coisa linda, essas ervinhas e sementes e joga ali numa plantinha. Isso não é lixo, tá? Secou. Põe isso num sprayzinho e vai do fundo para frente da casa, todos os cômodos, jogando, porque esse líquido é uma energia de melhoria, de leveza, de alegria, de bom astral, de prosperidade. Independente do signo, tá? Isso é muito bom. Então, é saudar já esse 1º de outubro com essa energia. Você pode fazer isso todo 1º do mês até
é encerrar o ano, 1º de outubro, 1º de novembro e 1º de dezembro. Tá legal? Então, são posições interessantes. A semana tem uma treta de Mercúrio, que está em Libra, quadrando Júpiter, então o peixe morre pela boca, tá? Fala demais, entrega demais e acaba se ferrando. Fecha a boca, só isso, tá? Fecha a boca. Vamos fazer aqui um tarozinho para os 12 signos. Primeiro, Áries, essa é uma semana que você precisa ficar mais sossegado, tá irresponsável, tá achando que tudo vai dar certo. O louco tá dizendo, para de ser louco, tá? Taurinos, nós temos aí uma paralisia e uma necessidade de olhar de um ponto de vista diferente, porque você não está enxergando o óbvio. Geminiano, é uma semana boa para trabalhos, né? O imperador, ele traz um pragmatismo e um realismo. Cancerianos, a justiça, talvez processos que estavam ali pendentes na justiça saiam, ou a necessidade de consultar um advogado, tá? Agora, leoninos, o que a gente tem? Olha que delícia, uma semana linda, a estrela dando um norte novo, mas com muita sensualidade também, tá? Virginianos, nós temos dubiedade, duplas direções, indecisões, ponderação, tá? Nas decisões. Librianos, a força, acreditar mais no seu poder, não deixar que o outro te subestime. Escorpianos, o que a gente tem? O diabo. Cuidado com as tentações, tá? Comer demais, beber demais, se drogar, sexo sem camisinha, cuidado, tá? O diabo traz isso. Em compensação, ele traz uma tremenda fertilidade de ideias e etc. Sagitariano, excelente, o carro, arcano 7, direcionamento, a estrada está aberta e você sabe para onde ir. Capricorniano, a gente tem aqui flutuações, a lua te traz assim, no mesmo dia você vive as 4 fases, o outro pode te achar até bipolar, tá? Fica atento a isso. Nós aquarianos, né, eu sou dia 8 de fevereiro, olha, inícios muito criativos, talvez uma nova proposta de trabalho. E para encerrar, para os piscianos, o eremita, que é o regente de 2025, olhar para trás, silenciar, ouvir os sábios da sua vida, inclusive o seu pai. É isso aí, gente, eu deixo um super beijo. Te convido para ir lá no Instagram, Jaque Astróloga, me seguir lá. Se você ainda não me segue no YouTube, Jaque Astróloga, venha. E você sabe que Astrologuês toda segunda às 14 no VRT Channel. Até semana que vem. Namastê!